Estação Ciência, um oferecimento Fundação Banco do Brasil. FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia. Descoberto em 1860, o elemento césio recebeu este nome por causa da luz azul que emitia. Quando submetido à fissão nuclear, ele tem os átomos maiores rompidos e se transforma num isótopo artificial sobrecarregado de energia, o césio-137. O césio é muito radioativo, permanece emitindo partículas radioativas que, quando atravessam a matéria, causam alterações. Ionizam quando são carregadas, quando atingem núcleos dos átomos, podem alterar esses núcleos, mudando a própria qualidade do átomo atingido. A ionização, por sua vez, é feita com os elétrons apenas, arrancando elétrons. Enfim, isso tudo se traduz em alterações do funcionamento do organismo, que podem resultar no câncer, na leucemia, uma modalidade de câncer, mas que ocorre muito, em defeitos genéticos, ou, se a exposição for muito intensa, uma fonte muito forte por um tempo muito grande, como aconteceu em algumas pessoas em Goiás, pode causar lesões muito fortes, queimaduras e uma chamada doença da radiação, que é uma disfunção orgânica muito grande. A gente tem que fazer uma diferença entre uma pessoa exposta externamente e uma pessoa contaminada internamente. Ela é exposta a uma fonte externa, como se fosse um aparelho de raio-x, alguém que está tirando uma chapa de raio-x, então ela é exposta quando ela está diante da fonte. Aí ela sofre uma exposição externa. Algumas vezes essas pessoas têm o que a gente chama uma contaminação interna, ou seja, o radionuclídeo entra dentro do corpo dela. Então, algumas pessoas, quando manusearam a fonte, elas pintaram a própria pele e, através da pele, passou para dentro do corpo essa radioatividade, ou muitas vezes comeram com a mão suja de césio, e com isso o césio entrou dentro do organismo. Então, existiram pessoas que estiveram expostas só externamente à fonte e pessoas que estiveram contaminadas internamente, além da exposição externa. Algumas pessoas ingeriram o césio-137, outras inalaram o césio-137, ou através das feridas o césio foi absorvido percutaneamente. Então, a contaminação interna foi tratada nesses pacientes através da utilização do quelante do césio, que é o ajuda prússia, que é uma droga que foi utilizada talvez pela primeira vez na literatura médica em grandes doses, em doses maciças, e os resultados foram bastante eficientes, os resultados foram bastante satisfatórios. O azul da Prússia, quando em contato com o átomo do césio, torna-o insolúvel, evitando que ele seja absorvido pela corrente sanguínea. Qual é a situação dessas pessoas hoje, depois de terem sido descontaminadas, terem sido tratadas? Hoje, quanto à contaminação interna, eles não têm mais praticamente nada. Quanto à dose que eles já levaram, quer dizer, isso eles já levaram, eles saíram da fase aguda de radiação, ou seja, você tem uma fase aguda onde o teu organismo precisa reagir e você sair dela, né, vencer essa fase aguda. Isso essas pessoas já saíram. Agora, o que vai acontecer com elas por causa dessa dose de radiação que elas levaram é um efeito probabilístico, ninguém sabe. Existe uma certa probabilidade delas terem algum efeito, como existe a probabilidade de não ter efeito nenhum. Então, só acompanhando é que a gente pode ver o que vai acontecer com essas pessoas. A pessoa não vai eternamente ficar com o césio no seu corpo. Há até um processo biológico que elimina o césio. A essa altura isso já foi completado.
O problema apenas é enquanto as pessoas tinham, e apenas aqueles que tinham, uma grande quantidade em termos, né, porque a radiação é intensa, de césio, que fosse incorporada no organismo ou tivesse sobre a pele ou na roupa. Agora, após essa descontaminação, após o tratamento, o césio eliminado, não. Apenas a pessoa sofreu o risco, poderá ter ficado doente, mas aqueles que entraram em contato, não mais, absolutamente. Isso é uma distorção, um alarmismo exagerado. Isso tem que ser eliminado. A população tem que assumir essas pessoas com naturalidade. Quando eu vou, por exemplo, ao meu trabalho, visitar meus colegas, eu sinto que eles afastam de mim. Inclusive, tem determinados locais que eu já fui em 2 órgãos, em cadeiras que eu já sentei para conversar comigo e já fiquei sabendo que foi limpado, quer dizer, eles acham que a gente ainda tem contaminação. Tem problema com seus vizinhos até hoje? Tem. Você dava cara? A gente ainda tem, porque eles ainda não querem subir com a gente no elevador, às vezes, tem medo, né? Ainda tem ainda. A gente ainda está encontrando assim, muitos problemas ainda. O que a senhora acha disso? Da atitude dele? Eu acho que o governador ou as pessoas competentes daqui nem devem esclarecer ao público, né, que a gente já está descontaminado, que a gente não tem risco nenhum mais para eles, que a contaminação que a gente pegou foi só interna, que só para nós mesmos vai prejudicar somente a gente, né? Veja a seguir, o que fazer com lixo atômico? Estação Ciência. Um oferecimento Fundação Banco do Brasil. FINEP. 20 anos investindo na ciência e tecnologia.